Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Hoje estou aqui com uma paisagem de montanhas ao fundo. Eu gostaria muito de fato, estar de frente para esse lugar bonito, então a gente só pode, pela via virtual, imaginar, né? E vamos manter, né, o nosso otimismo, imaginando, né, esse tipo de possibilidade em breve. Nós falávamos, então, até o nosso último encontro, sobre o texto da professora Elaine Berry, que versa sobre a análise das políticas sociais e do tipo de tratamento que elas receberam em diferentes momentos no modo de produção capitalista, que corresponderam, por sua vez, para a organização da atuação do Estado de forma bastante peculiar em cada uma dessas etapas. A nossa tarefa hoje é trazer essa discussão, esse entendimento, essa análise para o quadro nacional, e para isso propus para vocês o texto, que é um artigo científico escrito pelo professor Márcio Postman, que é economista da Faculdade de Economia da Unicamp, é um grande pesquisador, tem mais de 100 artigos, muitos livros publicados, é um autor premiadíssimo, uma grande referência. E o professor Márcio Postman, ele também tem um diálogo muito próximo com o campo da educação. Então, ele produz conhecimento nessa interface entre a economia e a educação, que é, para nós, algo muito proveitoso, aprendemos sempre com ele. Esse texto faz parte de um dossiê especializado sobre a reforma do ensino médio, que foi publicado pela revista Educação e Sociedade, que é uma das mais qualificadas na área da educação, em julho de 2017. Então, é um texto atualíssimo, né, ainda que tenha sido publicado naquela data, e que versa sobre questões importantíssimas, sobretudo do momento presente, que é o cenário de 2016 para cá. Nós vamos discutir esse texto em duas etapas, então essa aula terá, assim como a anterior, ela vai ter uma parte 1 e depois uma parte 2. Vamos começar? Pois bem, a primeira coisa importante a destacar acerca do nosso autor, ele já aponta logo de início qual será o percurso metodológico, ou seja, a metodologia analítica que ele vai utilizar para analisar o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que se deu em diferentes momentos por força, pela via da atuação do Estado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. E é o desenvolvimento de um tipo de capitalismo tardio, na medida em que nós só começamos o nosso processo de industrialização nos anos 30, um capitalismo tardio, periférico e dependente das nações centrais, sobretudo no que se refere à importação de tecnologias avançadas. Pois bem, né, o nosso autor, ele anuncia logo no início do texto que ele vai produzir essa análise resgatando o que ele chama de noção de determinantes do papel do Estado no capitalismo brasileiro, ou seja, analisando os determinantes históricos, os fatores históricos que são internos, então, que fazem parte da nossa própria formação histórica, e os determinantes externos, ou seja, os fatores históricos externos, que vão nos ajudar a compreender por que o Brasil desenvolveu nos anos 30 e se mantém até hoje desenvolvendo um capitalismo tardio,
dependente e periférico, né? Esse é o grande objetivo. Ele divide esse texto em dois momentos, e eu vou utilizar essa divisão para, né, para a divisão da gravação aqui da aula. Ele analisa a formação do Estado brasileiro e o fomento ao desenvolvimento econômico até 1985, e depois analisa nesse cenário que ele chama de ciclo político da nova república, que é o cenário de 1985 a 2016, que é exatamente esse contexto da redemocratização do país, né, após os anos de ditadura militar, e depois analisa, por fim, o cenário atual, que é o cenário pós-impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. E aí ele já anuncia para o leitor que ele vai evitar cometer, nessa análise, o que ele considera dois equívocos no que se refere à reflexão sobre o momento atual, né, que é um momento de profunda crise político-econômica. Nós estamos instalados nessa crise político-econômica eu diria que desde 2014, né, mas o ápice vai acontecer de fato em 2016, e isso permanece até nossos dias, agora, né, com fatores ainda mais agravantes. O desemprego é enorme, a inflação está corroendo aqueles que ainda têm alguma fonte de renda, né, uma instabilidade política e econômica muito grande. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. E ele diz que não é um caminho para pensar no médio e no longo prazo, assumir uma postura, não é um caminho adequado, assumir uma postura de um mero inconformismo com a situação vigente, porque esse inconformismo não nos permitiria perceber o próprio movimento contraditório da história, da própria história brasileira, né? E uma segunda perspectiva que ele também considera infrutífera é aquela em que, por desânimo mesmo, as pessoas se sentiriam incentivadas a meramente se acomodar com o que está aí, né? E tá ruim mesmo e vai ficar pior, né? Na medida em que, né, também não se consegue nessa perspectiva, nesta possibilidade, perceber os movimentos contraditórios, o movimento dialético da história, né, que é exatamente esse movimento que possibilita a reconstrução, as possibilidades de superação, as formas de resistência, de reconstrução do pacto social, né, de refundação da sociedade, né? E para pensar o papel do Estado brasileiro frente ao desenvolvimento econômico, o nosso autor ele já começa o texto, né, dizendo: é insuficiente para pensar o papel que o Estado brasileiro teve no fomento ao desenvolvimento econômico, fazer meramente a leitura liberal do Estado, ou seja, transportar a teoria do liberalismo econômico para pensar as funções do Estado brasileiro. Isso é insuficiente, dada a nossa formação histórica bastante peculiar, né? Para pensar o momento presente, a perspectiva neoliberal, ele também considera insuficiente, e também a perspectiva pós-moderna. Vamos entender cada uma dessas críticas. Quando se pensa na nossa formação histórica, nós somos herdeiros de uma sociedade que passou pela modernização, preservando a estrutura de sociedade que existia no início da formação do Estado brasileiro, que é uma sociedade em que há grande concentração de terra sob a forma de latifúndios, uma sociedade, né, marcada pelo peso das aristocracias regionais, uma sociedade de mentalidade, de ideário escravista, e que teve, né, durante o período colonial, mais de 300 anos de escravidão. Então,
isso precisa ser muito bem marcado, né? E um país que organiza a sua economia em torno da exportação de produtos primários, agora, né, sobretudo com as commodities, e importando tecnologia avançada dos países centrais. Então, dada esta formação, ele considera que é insuficiente pensar, né, ainda que em alguns momentos o Estado brasileiro tenha, de fato, exercido funções pelo caminho liberal tradicional, né, ele considera insuficiente simplesmente importar a teoria do liberalismo, porque ela não permitiria compreender esses meandros da formação do Estado brasileiro, esses meandros que constituem a estrutura da nossa sociedade. Por outro lado, a perspectiva neoliberal também seria insuficiente para entender o momento presente. Aquela perspectiva neoliberal que nós falávamos na aula passada, né? Aquela que compreende que o remédio que de fato foi ofertado historicamente para enfrentar a segunda grande crise do capitalismo, que foi aquela combinação entre Estado mínimo no que se refere aos gastos sociais, mas um Estado forte na sua capacidade de promover política de ajuste fiscal e de promover medidas que viessem a aumentar a desigualdade social e minar o poder dos sindicatos. Ele considera que essa leitura é insuficiente para pensar o próprio Estado neoliberal brasileiro, porque para promover esse tipo de política aqui, para promover esse tipo de desmonte, né, o Estado brasileiro ele precisou e ele precisa constituir-se o tempo todo como um Estado muito forte, e forte principalmente na sua capacidade de ser Estado autoritário, que não dialoga com a sociedade civil, que toma decisões monocráticas, autoritárias, né, para promover esse tipo de desmonte sem encontrar, no âmbito da sociedade civil, forte resistência. E, por fim, ele considera insuficiente as leituras pós-modernas do momento atual, e aí há um conjunto de autores pós-modernos, na medida em que elas não permitem esmiuçar a dinâmica das relações entre as classes sociais, né, e a relação dos conflitos de classe com o próprio funcionamento do Estado brasileiro. Bom, dito isso, avancemos, né, com o nosso autor. Avancemos, algo importantíssimo para reter, né? O Estado brasileiro, então, a partir dos anos 30, que é quando se constitui esse Estado, ele atua no fomento ao desenvolvimento econômico como uma forma de dar resposta aos conflitos sociais, e na maior parte das vezes tratou-se de um Estado forte, autoritário, atuando para minimizar os conflitos entre as classes ou sequer para deixar que eles viessem a ocorrer na esfera pública, né? Nós viemos de uma tradição autoritária, né, que combinou em diferentes momentos um autoritarismo político muito grande. A democracia no Brasil é mais exceção do que regra, né? E é algo muito recente, sobretudo se a gente considera esse ciclo político da nova república, que ele destaca no texto, esse período de 1985 a 2016. Então, esse Estado atuou na regulação pública do mínimo, ao mesmo tempo em que, de 1988 para cá, esse Estado, né, por força de termos uma Constituição cidadã, nós vamos explorar isso na próxima aula, que vai ser a aula de Direito à Educação, né, de termos uma Constituição promulgada em 1988, que estabeleceu uma série de garantias sociais e que exige do Estado brasileiro o compromisso com a promoção do usufruto pleno dos direitos sociais, esse Estado se vê confrontado
com as demandas que exigem que ele garanta uma existência humana de qualidade, com dignidade social para a população e que garanta também a participação cidadã. Bom, nesse sentido, o Estado brasileiro ele atuou, né, numa tripla atuação, né, no avanço e na diferenciação das classes sociais, regulando os conflitos, como eu dizia alguns minutos atrás, né, atuou frente aos grupos que disputam o controle do aparelho estatal, e aí é importante aqui destacar, né, que nós temos um Estado patrimonialista, né, preservamos na nossa história, como herança do período colonial, a tradição de ter o Estado controlado, sendo instrumentalizado, sendo ocupado, sendo administrado, gerido por grupos de poder, geralmente grupos economicamente poderosos, que visam apenas a satisfação dos seus interesses. Então, é coisa nossa aqui no Brasil a administração privada da coisa pública, a apropriação privada da esfera pública, a apropriação privada do Estado. Mesmo assim, esse Estado teve papel central em diferentes momentos no desenvolvimento econômico e na consolidação da sociedade nacional. E para fecharmos esse ponto, né, e aí vamos para a segunda parte da nossa aula, o que ele vai, né, a partir desse ponto, é analisar os determinantes históricos, os internos e os externos, que contribuíram, cada um à sua maneira, para delimitar as formas de atuação do Estado brasileiro, né, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento das políticas públicas enquanto formas de proteção social, ou seja, das políticas sociais. Vamos parar por aqui, né, e nos encontramos na segunda parte dessa aula, que é exatamente quando nós vamos tratar desses determinantes internos e dos externos e do momento atual. Até lá.